Você sabe o que é Ajax? Hoje eu vou dar uma breve introdução ao Asynchronous JavaScript and XML, ou simplesmente Ajax. Ajax é uma técnica muito usada para melhorar a experiência do usuário em sites e aplicativos web. Com o uso do Ajax, você pode fazer requisições e receber dados do servidor via HTTP sem que seja preciso recarregar a página. Para fazer uma requisição Ajax, você precisa instanciar um objeto da classe XML HTTP Request. O Ajax foi implementado originalmente no Internet Explorer como um objeto ActiveX chamado XML HTTP. Depois, os outros navegadores implementaram a classe XML HTTP Request, que suportam as propriedades e os métodos do objeto ActiveX da Microsoft. Como as nossas aplicações devem ser sempre compatíveis com múltiplos navegadores, nós precisamos instanciar a classe correta para cada navegador, no caso se você estiver usando JavaScript puro. Se você estiver usando jQuery, você não precisa, ele já tem uma função que trabalha com Ajax, e você não precisa se preocupar com essa questão cross-browser. Então já tem um projetinho aberto aqui com um arquivo HTML, uma estruturinha básica, um arquivo script.js, né, um arquivo JavaScript linkado e um arquivo txt em branco. O script também está em branco. Então para fazer essa validação, se existe uma classe ou outra, nós precisamos fazer uma condição bem simples. Então vou criar aqui uma var xml http e vou criar uma condição bem simples. Se window.xml http request xml http é igual a new xml HTTP request. Então estou dizendo aqui, ó, se o meu objeto Windows XML HTTP request existir no navegador, então eu vou instanciar ele. Se ele não existir, else XML HTTP é igual a new ActiveX object, entre aspas, Microsoft.xml HTTP. Dessa forma será instanciado o objeto que estiver disponível no navegador. Então, seguindo alguns passos aqui, nós criaremos uma requisição simples em Ajax, só para a introdução do assunto mesmo. Então, depois de ter instanciado o objeto XML HTTP Request, você precisa chamar o método onReadStateChange, que é acionado sempre que o status da requisição muda. Então, XML HTTP onReadStateChange, e você pode atribuir uma função a ele para manipular o processamento da resposta. Function, vou deixar ela assim por enquanto. Agora você deve chamar os métodos open e send. O open especifica o tipo da requisição e o método send envia a solicitação para o servidor. XML http.open. No método open, o primeiro parâmetro é um método da requisição HTTP. Os mais usados são o get e o post. Embora o método get seja muito mais rápido e simples, eu sempre utilizo o método post por ser muito mais robusto e seguro que o método get. Mas como é uma introdução ao assunto, eu vou usar nesse exemplo o método get, por ele ser mais rápido e mais fácil. Então get. É importante que você sempre coloque em caixa alta para evitar erro de compatibilidade entre os navegadores. O segundo parâmetro do método open é a URL da página que você está requisitando. Então eu já tenho aqui um arquivo txt chamado arquivo.txt. Então vou colocar aqui arquivo.txt. É importante lembrar que esse arquivo, essa página, ela tem que estar dentro do seu domínio. Caso contrário, não vai funcionar por questões de segurança. Se você quiser colocar aqui também http://www.seudomínio.com.br e o arquivo até, a URL completa, né, do seu arquivo, você pode colocar. Mas como é um exemplo simples, eu vou deixar aqui, ele já está na mesma pasta, vou deixar assim. O terceiro parâmetro é um valor booleano opcional. E se for setado como true, que é o padrão, define que essa requisição é uma requisição assíncrona. Então vou dizer aqui true, né? Se você setar como falso aqui, enquanto o servidor não responder, a aplicação vai ficar parada. E se você setar como true, ele vai enviar a requisição para o servidor e vai continuar trabalhando, vai continuar executando outras tarefas. Então eu não vejo razão para setar como false ali. Então aqui no método send, se você estiver usando aqui no open o método get, você não precisa setar nenhum parâmetro, que ele já vai funcionar assim. Mas se você estiver usando o post, você pode informar alguns dados ali para enviar para a página requisitada, como os dados de um formulário, por exemplo. Para enviar os dados como um formulário HTML, você tem que adicionar um cabeçalho HTTP com o método setRequestHeader, antes aqui do método send. Mas isso eu vou deixar para um conteúdo mais avançado. Agora aqui na função que você atribuiu ao método onReadStateChange,
você vai verificar o estado de prontidão da requisição com a propriedade readState. Ela retorna os valores de 0 a 4. O 0 é um pedido não iniciado. O 1 significa que a conexão com o servidor foi estabelecida. O 2, o pedido foi recebido. O 3, a solicitação está em processamento. E o 4, o pedido foi finalizado e a resposta está pronta, que é o que importa para a gente. Então, eu vou criar uma condição se XML HTTP readState igual a 4. E aqui dentro nós podemos manipular os dados que vierem lá da página ou do arquivo que você requisitou. Você também deve verificar o status da requisição com a propriedade status para evitar alguns erros, né? Então você pode adicionar ela aqui na mesma linha, na mesma condição, XML HTTP.status, e você deve comparar ela com 200. Então, quando o readState for igual a 4 e o status for igual a 200, significa que a resposta está pronta. Agora você pode usar os métodos responseText e responseXML para recuperar os dados da página requisitada. Então eu vou dar o console.log aqui, xml http.responseText. O responseXML para mim não vai ser útil, porque eu quase não trabalho com XML mais, é mais com JSON, né? Texto ou HTML vindo do PHP. Então o importante para a gente agora é o responseText. E vamos testar aqui para ver o que aconteceu. Eu atualizei a página, vou dar um F12 aqui para ver o que está acontecendo. Vamos colocar um texto aqui nesse arquivo, né, que nós linkamos aqui, ó, arquivo.txt, esse arquivo aqui. Então vamos colocar aqui Olá Ajax. Vou salvar e ele já mostrou para a gente aqui o Olá Ajax. Então isso é o básico para você trabalhar com Ajax, para você começar a entender o Ajax. Então agora você pode criar um botão aqui no HTML para você chamar essa requisição, se você quiser, através de um botão. Você pode alterar qualquer parte da sua página com essa requisição Ajax. Então eu vou criar aqui um button e vou dar um onClick nele, bem simples, e vou chamar o Ajax, uma função chamada Ajax. Ok, vou criar essa função aqui agora. Vou pegar tudo isso aqui, vou criar uma function Ajax e vou jogar aqui dentro. Request. Quando eu clicar aqui, ele vai chamar o meu arquivo Ajax. Então já deu para ter uma noção de como funciona o Ajax e como ele vai enriquecer as suas aplicações. Esse vídeo é só uma introdução e pode apostar que você vai ver mais sobre esse assunto por aqui. Só uma dica, não se limite a esse código simples que nós fizemos aqui. Faça alguns testes, tente implementar algo funcional e eu espero realmente que tenha sido útil para você. Um abraço e até o próximo vídeo.